Na semana passada, nós falamos sobre aquele texto em que Jesus chega para a festa da Páscoa em Jerusalém, e quando vai ao templo, encontra um monte de pessoas vendendo animais que seriam depois sacrificados para perdão de pecados. Havia esse costume naquela época, mas muitos estavam ali mais para negociar animais, para trocar moedas, para fazer algum dinheiro, e Jesus no final faz um chicote, expulsa todo mundo dali e diz que eles tinham transformado a casa do Pai em casa de negócios, em um mercado. E os judeus, os líderes judeus, possivelmente os fariseus, estavam ali por perto, eles estavam em todas as cenas, eles brotavam do chão, acompanhavam Jesus de perto em todo o tempo. Os judeus então vão chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, mas com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você expulsa essas pessoas assim? Aí Jesus vai dar uma resposta, na sequência desse texto, segundo o Evangelho de Mateus. Dá uma conferida lá, capítulo 21, versículo 24, Jesus dá uma resposta, mas ele dá uma resposta perguntando. Ele costumava fazer isso de vez em quando, e a pergunta que Jesus faz em contrapartida para os judeus, para os líderes judeus, é a seguinte: quem deu autoridade para João batizar, para João Batista batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí imagina os líderes judeus se entreolhando, cochichando entre si. Puxa vida, mas que pergunta mais difícil que Jesus fez para a gente. Se a gente disser que foi Deus que deu autoridade para João Batista batizar, Jesus vai perguntar por que a gente não creu em João. Se a gente disser que foram as pessoas que deram autoridade para João batizar, o povo vai ficar bravo com a gente, porque o povo acredita que João veio da parte de Deus, que ele era profeta de Deus. Então ele chega numa conclusão, diz o texto. Eles vão combinar: olha, a gente vai dizer para Jesus então que a gente não tem resposta, certo? Aí Jesus, é o seguinte, a gente não sabe a resposta dessa pergunta sobre quem deu ordens ou quem deu autoridade para João batizar. Aí Jesus vai responder assim: bom, então nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço as coisas que faço. Se Jesus era uma figura, né? Bom, na sequência desse acontecimento, desse evento, Jesus vai contar 3 parábolas. As 3 parábolas, elas são uma trilogia. Elas vão falar sobre esse mesmo tema, sobre autoridade, obediência, arrependimento. Vão falar sobre a autoridade de Jesus. Deus deu para Jesus toda a autoridade, todo o poder no céu e sobre a terra, e os judeus estão tendo dificuldades de sujeitar-se à autoridade desse Jesus que está ali diante dele. Então as parábolas, elas vão falar sobre a autoridade de Jesus, vão falar sobre arrependimento, a necessidade de arrependimento e das pessoas se curvarem diante de Jesus como a maior autoridade no mundo, no céu e sobre a terra, e vão falar, claro, sobre obediência a Jesus e ao ensinamento de Jesus. Então vamos usar essa parábola, a primeira das 3 parábolas, a parábola de hoje, que é a dos 2 filhos. O primeiro destaque que eu quero dar com você hoje, para você hoje, é um pai e 2 filhos. Está preparado aí? Dá uma olhadinha no versículo 28. Jesus vai dizer: o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos, foi falar com o mais velho e disse: filho, aí você já ouviu a leitura, né? O pai tinha 2 filhos. Interessante aqui é que Jesus novamente usa a figura da plantação de uva. Lembra que esses dias nós falamos sobre a plantação de uva? A plantação de uva é a figura no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre que aparece, é uma figura que representa o reino de Deus, o reino dos céus, o povo de Deus. Jesus está falando aqui do reino de Deus. Você pode conferir das 3 parábolas, a terceira está lá no capítulo 22, um pouquinho depois do nosso, versículo 2, lá Jesus vai começar a parábola dizendo: o reino de Deus é como ... O reino de Deus, ou o reino do céu, é como. Se nas 2 primeiras parábolas ele não começa assim, na terceira ele vai começar assim. Portanto, nas 3, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino do céu, sobre o povo de Deus, como é que funciona o reino de Deus, que ele mesmo desceu do céu para trazer o reino de Deus para a terra. Jesus vai dizer que Deus governa o mundo através do reino de Deus, do reino dos céus.
E ele é, Jesus, o próprio Jesus, o rei desse reino, o rei desse governo. Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E quem não se rende a esse reino, a esse governo de Jesus, compromete a sua vida, compromete o bem-estar, a sua alegria, compromete o seu presente, compromete o seu futuro, compromete a eternidade. E Jesus então vai falar sobre o reino do céu, o reino de Deus, contando a parábola do pai e os seus 2 filhos. E a parábola é a seguinte: Jesus vai dizer que tinha um pai fazendeiro, o pai tinha uma plantação de uvas, e o pai um dia chegou para um dos filhos, o mais velho, e disse: filho, eu quero que você hoje vá trabalhar na minha plantação de uvas. E o filho disse: ah não pai, não estou afim não, hoje não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o pai chegou para o outro filho mais novo, depois de um tempo, e disse: filho, eu quero que você vá trabalhar na minha plantação de uva hoje. E o filho disse: show pai, estou dentro, vou lá. Só que depois ele acabou não indo. Então o primeiro disse que não ia e foi, e o segundo disse que ia e não foi. E aí Jesus olha nos olhos dos judeus, dos líderes judeus, e pergunta para eles: qual dos 2 filhos obedeceu? Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E aí nós vamos para o segundo destaque de hoje. O segundo destaque é: que filho fez a vontade do pai? Uma pergunta que não quer calar, né? Versículo 31, Jesus vai dizer: qual deles fez o que o pai queria? Eu imagino que os judeus, os líderes judeus, possivelmente os fariseus, repito, eles tenham respondido de pronto: claro que foi aquele mais velho, aquele que disse que não ia e que depois foi. Aí Jesus olha nos olhos, mais profundamente nos olhos dos líderes judeus, e vai dizer o seguinte para eles, prestem atenção: pois é, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Esse era o recado que Jesus queria dar para os líderes judeus, e claro, quer dar para todos os desobedientes da face da terra. Jesus conta essa parábola como se quisesse desenhar o que ele queria dizer. Jesus conta essa e mais 2 parábolas como tapas de luva para que esses desobedientes todos, a começar pelos judeus, os líderes, acordem. Você sabe muito bem, eu vou te lembrar aqui, que o povo de Israel, o povo judeu, em toda a história do Antigo Testamento, foi extremamente desobediente a Deus. Ciclicamente o povo desobedecia, era rebelde, se afastava, ia após outros deuses, fazia e acontecia. Você sabe disso, mas eu vou te lembrar de novo, que quando Jesus desce do céu para se encontrar primeiramente com o seu povo, com o povo judeu, ele é desprezado. O João vai dizer lá no capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus vem para os judeus, primeiro para os judeus, e os judeus não quiseram se relacionar com ele, desprezaram Jesus. E se você der uma olhada rápida nos evangelhos, você também vai se lembrar do quanto Jesus insistentemente, incansavelmente, ao longo dos seus 3 anos de ministério, foi ao encontro dos judeus, de todos os judeus, os mais simples dos judeus, nos lugares mais distantes e mais ermos, as maiores autoridades, nos lugares mais importantes, nas grandes capitais, nos grandes centros. Jesus foi ao encontro de todos os judeus, e tudo que ele recebeu em troca, em regra, foi indiferença, foi desprezo, e isso aconteceu até a cruz do Calvário. Curiosamente, pasme você, curiosamente, nessas andanças de Jesus, atrás dos judeus, quem acolheu Jesus, quem parou para ouvir Jesus, quem se deixou tocar por Jesus, quem se deixou transformar por Jesus, foram os cobradores de impostos e as prostitutas. Essa é a razão porque Jesus diz aqui no versículo 31, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Forte isso, né? Eu vou terminar com o terceiro destaque de hoje. Olha o que Jesus diz no versículo 32. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não o receberam, não creram nele.
Versículo 32, João Batista veio para mostrar o caminho certo para vocês e vocês não creram nele. Caminho certo. Bom, que bom que você está aí, muito feliz em ter a sua companhia. Preste atenção no que eu vou dizer agora, para você ter o máximo de proveito nessa palavra. Nenhum povo da história do mundo esteve mais perto de Jesus do que o povo judeu. Não há povo na terra que teve mais proximidade. Jesus estava ali, estava com eles, estava no meio deles. O João Batista veio só para isso. João veio um pouco antes de Jesus, só para preparar o caminho, para preparar esse encontro de Jesus com os judeus, dos judeus com Jesus. Jesus nasce ali, Jesus nasce no meio deles, Jesus é um deles, Jesus era judeu, e Jesus ao longo do seu ministério, ele rasga Israel de alto a baixo, do norte a sul, lá do Monte Hermon, quase Líbia, quase Assíria, até aqui embaixo no Golfo de Acaba. Jesus traspassa, andando atrás dos judeus. Jesus passa fome para se encontrar com os judeus. Jesus deixa de dormir, tem noites de insônia, ou deixa de dormir porque tinha que agilizar o processo, ele tinha pouco tempo. Ele mesmo fala sobre isso: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não perdeu tempo, às vezes não tinha tempo para comer, às vezes não tinha tempo para dormir. Ele foi chamado, ele foi ridicularizado, ele foi chamado pelos judeus de Beelzebul, do maioral dos demônios. Mas Jesus não desistiu de amar os judeus, não desistiu de ir ao encontro dos judeus, não desistiu de transformar a vida dos judeus. Portanto, queridos, se nenhum povo na história do mundo teve a chance de estar mais pertinho de Jesus do que o povo judeu, eu imagino que não exista um povo no mundo que esteve tão distante de Jesus como esse povo judeu. Estavam pertinho, mas ao mesmo tempo muito distantes. Pode parecer estranho o que eu vou dizer para você aqui, mas Jesus foi ao templo, fez um chicote, expulsou as pessoas dali do templo que estavam vendendo animais e trocando dinheiros, porque queria ganhar o coração dos judeus. É verdade, o relacionamento dos judeus com Deus estava gélido, estava frio, estava distante. A vida de culto dos judeus era uma vida ritual, era uma vida de rotina de culto, era uma vida de rotina habitual apenas, ritual apenas, de uma liturgia externa, da casca, da boca para fora. Tanto é verdade que Jesus, em Mateus 9, no mesmo evangelho de hoje, Mateus 9, capítulo 9, versículo 13, Jesus vai dizer para os judeus, para os líderes judeus, para os fariseus: eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não quero mais sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês sejam sinceros, eu quero que vocês sejam misericordiosos, bondosos, amorosos. Eu quero que vocês se cuidem uns dos outros, que vocês se amem, que vocês ajudem os necessitados, ajudem os órfãos e as viúvas. Eu quero que vocês mostrem a fé que vocês têm no coração, mostrem arrependimento e fé de verdade. Por incrível que pareça, Jesus vai ao templo, expulsa os vendedores e os cambistas dali, porque queria atrair os judeus para si, queria chamar a atenção dos judeus, queria tocar nos corações dos judeus, queria chamá-los ao arrependimento e uma vida nova, uma vida feliz. Eu quero terminar essa palavra de hoje. Se você tiver um caderninho, quiser anotar o que eu vou dizer aí, para guardar para a semana, sabe que Jesus, ele não abre mão de estar perto de nós. Ele está agora, aqui pertinho, está com você, e onde você está aqui comigo. Jesus não abre mão de deixar 99 no aprisco e se encontrar conosco, lá onde nós estamos, nos lugares mais distantes, mais solitários. Jesus para o sol para nos encontrar, Jesus derruba gigantes para nos encontrar, Jesus abre os mares para nos encontrar, Jesus escala montanhas para nos encontrar, como diz uma canção. E a pergunta que fica no ar é: como nós temos recebido Jesus? Como nós temos acolhido Jesus? Como nós temos nos relacionado com Jesus? Como nós temos nos aproveitado da presença, da companhia de Jesus e dos cuidados de Jesus? O texto de hoje também é um tapa de luva em mim e em você.
E esse texto não é novidade, essa palavra não é novidade, essa mensagem não é novidade para mim, nem para os judeus no seu tempo. O Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 55 do seu livro, versículo 6, vai dizer o seguinte: procurem a ajuda de Deus enquanto vocês podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Eu vou repetir. Procurem a ajuda de Deus enquanto vocês podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Querido, fazer a vontade de Jesus é muito mais do que acreditar que Jesus existe. Porque o diabo acreditava, o diabo temia e teme a presença de Jesus. Fazer a vontade de Jesus é muito mais do que você dizer que crê em Jesus. É muito mais do que você confessar a sua fé publicamente em Jesus como seu Salvador, porque Jesus fala sobre isso, Jesus mesmo fala sobre esse assunto em Mateus 7, 21, diz lá: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Não por acaso Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, a orar todos os dias: Pai, que a tua vontade seja feita na minha vida, seja feita a tua vontade em mim. O filho que alegra o pai não é necessariamente aquele que é zeloso nos rituais de culto, nos cânticos, nas orações, nas ofertas, mas o filho que alegra o pai é aquele que pela fé em Jesus faz a vontade de Jesus. Amém. Amém.